nós vamos montar hoje o seu plano de estudo, para quem estiver aqui assistindo. Então vamos lá, já vamos começar. Primeira coisa que tem que fazer para criar o seu plano de estudo é definir a sua data. Primeira coisa, pode acreditar. Parece assim, eu estou querendo estudar primeiro para ver como é que é. Não, você já sabe. Todo mundo, se você digitar aí prazo para estudar, você vai ver 1 mês, 2 meses, você não vai ver 1 ano, 6 meses, né? Você pode digitar na internet à vontade, você vai ver semanas, você vai ver 1 mês, 2 meses, né? Você já tem o norte da média da galera, né? Então você tem que saber, já tem que começar daí. Quando que você quer a sua nota? Inclusive, quando eu recebo mensagem, eu já, as pessoas perguntando, né, o que achou e tal, eu sempre falo, beleza, tá respondida aqui a sua pergunta. Eu sempre, nunca deixo ninguém sem resposta. Sem resposta. E aí eu falo, mas aqui, me conta, para quando que você quer ter a sua nota? Eu sempre falo isso. Quem já me mandou mensagem está de prova. Porque é muito importante a gente saber isso, né? Porque vai definir a intensidade dos nossos estudos, né? Se você definir, nós estamos agora, final de julho, você definir, não, Bernardo, eu quero fazer minha prova dia 15 de setembro. Sua pegada vai ser uma, concorda? Você tem mais de 45 dias para estudar, tá ótimo, né? Agora, você virar para mim e falar assim, Bernardo, eu quero ficar livre desse trem no meio de agosto, né? 2, 3 semanas, sua pegada vai ter que ser outra, né? Eu sempre falo com todo mundo que me manda na emergência, a primeira coisa que eu falo é assim, bota na sua cabeça, tô falando sério, bota na sua cabeça que é possível. Primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça é que é possível. E a segunda coisa é que você vai ter que abrir sua agenda e enfiar o PTI no meio, né? Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, falar não, né? Pedir folga, dar um nó no serviço. Não tô querendo ser falastrão aqui não, mas eu falo para vocês que eu fiz. Eu tive que abrir mão do meu serviço em prol do meu benefício próprio. Que a gente sabe, né? A gente tem que trabalhar, lógico. Eu sei o quanto que as coisas são caras aqui. Mas se a gente não cuidar da gente, ninguém vai cuidar, né? E isso aqui que nós estamos falando é, no mínimo, uma das coisas mais importantes da nossa vida e da vida da nossa família, né? Se você quiser cuidar de você e quiser cuidar da sua família, busca esse caminho. Faz o PTI, fica livre, aplica para residência permanente e seja livre pro resto da sua vida. Olha o poder que isso tem, né? Tô com um chifrinho aqui. Olha o poder que isso tem. Então, tem que botar isso na sua cabeça, né? Depois que você tem o prazo, né? Que aí você vai definir se você tem que afundar o pé ou se você pode ir algumas horinhas por semana ou por dia, né? Num passe mais espaçado. E se vocês quiserem saber a minha recomendação, eu falo com você, 5 semanas tá um tamanho ótimo, ótimo do ótimo. Pode parecer pouco, tá? Pode parecer pouco, perto de 1 ano de curso de IELTS, ou sei lá, né? Mas eu entrevistei uma aluna ontem, que ficou livre com 3 semanas. E vocês podem ver, tá liberado aí. Não combinei nada com ela, não teve troca financeira, não. Dá pra ver lá que é natural. A única instrução que eu dou para meus alunos quando eu vou fazer entrevista é assim: essa nossa conversa não tem filtro. Vai ter gente assistindo, mas não tem filtro. O que der vontade de você falar e vier do coração e for verdade, você pode falar. Se alguém te perguntar como é que você fez essa questão específica aqui, tá aí a dica, hein? Para quem quer uma questão específica. Como que você fez essa questão? Eu falo assim, se você quiser falar, você pode falar. Não tem filtro nenhum. Eu gosto de ser natural, né? Porque dá para sentir o cheiro quando a pessoa tá tá assim, tá forçando a barra, né? Eu pelo menos sinto. Você sente o cheiro. Isso aí foi meio combinado, isso aí foi meio combinado. Então, a única instrução que eu dou para meus alunos é assim, aqui, aparece lá, sem filtro, o que vier do coração, tá valendo. Se alguém te perguntar, você pode responder, não tem dessa. Natural. E aí ela falou que ficou livre em 3 semanas. Então tá aí, que é possível. Quem quiser assistir, pode assistir aqui, tá no YouTube, tá aqui no IGTV também.
E a minha sugestão é ter na mente mais ou menos assim umas 5 semanas, tá? É um prazo bom. No máximo 6 semanas, um mês e meio, né? 45 dias. Também tá bem gordinho, né? Porque você tem que entender que você vai dedicar, né? Você não vai fazer alguma coisa aqui ou talvez até entrar no meu curso e ir para a praia, não, né? Vai ter que dedicar. Então é melhor você pegar e dedicar um mês do que ficar aí lenga-lenga, né? E aí o trem não acaba nunca, né? Então primeira coisa de definir o seu plano de estudos é propor uma data para você ficar livre desse trem, beleza? O segundo passo seria aprender a dinâmica das questões, né? Porque o PTI são 20 tipos diferentes de questões. Então, teoricamente, inclusive, eu já falei aqui, que eu falo, é, é a verdade. Eu tento ser o mais imparcial possível quando eu falo com as coisas. Eu não quero ficar assim, o PTI é Deus e o resto não serve para nada. Não. A verdade é que o PTI é um tiquinho maior do que o IELTS. A verdade é essa. A quantidade diferente de questões do IELTS é menor, certo? E aí você vai ter que passar por esse processo de aprender 20 dinâmicas diferentes, né? Uma aparece um parágrafo, você tem que ler o parágrafo. A outra aparece uma imagem, você tem que descrever a imagem. A outra você escuta uma aula, você tem que resumir a aula. A outra aparece um texto, você tem que escrever o texto, o resumo do texto. Então todas essas dinâmicas é muito importante você saber, né, para você não ficar perdido lá na hora. E fazer alguns exercícios gratuitos só por você sentir na prática, né? Porque eu costumo falar que adulto aprende fazendo, né? Então a gente tem que saber, primeira questão da prova, né? Read aloud. Vai aparecer um parágrafo, você tem 40 segundos para treinar, sem valer, e depois você tem 40 segundos para gravar sua voz em voz alta, sua leitura em voz alta. Tá, beleza, teoria, beleza. Agora faz lá uns 3 exercícios, só pra você sentir. Agora eu fraguei. É rapidinho, né? Você tem que clicar next e tal, sabe? Só pra você pegar essa dinâmica, né? Muito bom fazer isso, que aí você vai consolidar a sua memória, né? E voltando atrás um tiquinho aqui, que eu falei que o PTI é um tiquinho maior do que o IELTS, né? Falei aqui sinceramente. E aí, soa como uma desvantagem, né? Você tem mais coisa para fazer, né? Inclusive, voltando aqui um assunto, né? Quando eu estava estudando IELTS, eu estava lá em 2017, eu já tinha feito 3 vezes o IELTS, estudado 8 meses. Então já tinha bastante conhecimento da prova, né? Já estava assim, já estava na trave do 7. Estava no 6, 6,5. Estava quase no 7. E aí o meu amigo chinês me falou do PTI, eu fui olhar, tinha 20 questões diferentes. Eu falei assim, será que eu largo tudo, jogo todo esse conhecimento do IELTS fora e começo do zero de novo? Será que vai valer a pena? É uma dúvida, né? Eu vejo muita gente com essa dúvida e eu passei por essa dúvida. Falei assim, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Falei assim, quer saber de uma coisa? Já tentei 3 vezes o IELTS, 8 meses, 3 cursos diferentes e não saí do lugar. Tenho que tentar uma coisa nova, né? E aí que eu fui, aí foi esse pensamento que me fez virar a chave. Só falar um pouquinho dessa dúvida, né, sobre o IELTS e o PTI. E a vantagem do PTI ser um tiquinho maior, que eu transformei ela em vantagem, teoricamente é uma desvantagem, né? Teoricamente é uma desvantagem o PTI ser maior do que o IELTS. Tem mais coisa para você, entre aspas, decorar. Só que a vantagem disso é que pelo PTI ser maior, ele te dá mais margem de você errar, né? Mesmo se você quiser tirar total, que na verdade nem precisa, né? Mas mesmo se você quiser tirar total, você tem margem para errar. Se você quiser tirar 90, 80 ou 70%, aí você tem bastante margem para errar, né? Basicamente, minha cabeça de engenheiro ainda funciona com a matemática, né? Se você tem 10 questões para fazer na prova e você quer tirar 90%, você pode errar uma questão, né? Agora, vamos exagerar, né? Vamos exagerar nosso exemplo. Se você tem 1000 questões, para você tirar os mesmos 90%,
você pode errar 100 questões. Então é isso que eu estou querendo dizer, que te dá mais margem para você errar, né? É isso que eu estou querendo dizer, beleza? Outra coisa importante que você tem que saber para direcionar seu estudo é a ordem de prioridade, que eu já cansei de falar aqui também, né? Mas eu vou tornar a falar porque é importante. Você tem que começar estudando as questões mais importantes, né? Inclusive ontem eu fiz um super, ultra, mega resumão na prática para os meus alunos. E aí eu fiz como se fosse um mock test, só que com menos repetições de questões. Eu fiz cada tipo de questão variando menos do que o Pitini. Algumas questões eu fazia uma ou duas ou três vezes. E aí demorou, né? Fiz bem completo, bem resumão detalhado, né? Apesar de ser um resumão, eu fiz bem detalhado. E aí vai chegando no final, a gente já tá cansado, né? Já vai chegando, já vai estar cansado. Inclusive ontem tava exausto, meus alunos estavam assim, já estavam mandando, senão o Bernardo tá cansado. E aí vai chegando no final, você já tá cansado, né? E a última questão da prova é a mais importante. Não podemos estudar assim, né? Eu fiz questão de fazer isso ontem para os meus alunos, porque a gente estava fazendo como se fosse um mock test. A gente estava fazendo um amistoso ali, né? Que é como a gente vai fazer a prova, né? Mas na hora de estudar, de você ir para a academia, você não vai fazer essa sequência, né? Porque você já chega na exaustão e aí você vai ver as questões mais importantes para o final, né? Então não pode ser assim, você tem que desconstruir a prova. Esquece a ordem da prova, por enquanto, estuda as questões mais importantes primeiro, né? Você tem que saber, você tem que ter, essa é a sua primeira lista. Para quem está começando, para quem tá indo para academia, essa é a sua primeira lista. Inclusive, ela está aqui no meu manual do PPI. Primeira coisa, primeiríssima coisa, saiba a ordem de prioridade das questões. Aqui é o número 1. Vê não, número 1. A ordem de prioridade. É a prova desconstruída. Porque quando você estiver aqui, igual eu, 10 horas da manhã, cheio de oxigênio no sangue, você vai estudar as questões mais importantes, né? Independente da ordem da prova. E aí outro passo que você tem que colocar também no seu plano de estudo são as questões que você acha mais chatas. As questões mais chatinhas, né? Porque você vai ter que fazer um mix com as questões que você não acha tão chata. Ah, Bernardo, mas eu acho tudo chato. Eu também achava. Mas tenta achar a menos chata. Menos chata, né? Tem que ter. Tem que ter uma mais chata do que a outra, né? Não é tudo chato. Tudo chato, né? Tem umas muito extremamente chatas e tem umas muito chatas. Tem as chatas, tem as menos chatas. O que você está falando, Bernardo? Tem que saber. Porque quando você estiver estudando na academia, né? Você não vai afundar a cara e ficar lá martelando somente exercício que você não gosta, que você tem dificuldade, né? Você não vai fazer isso. Por quê? Você não vai durar. Desse jeito você não vai durar, né? Se você ficar toda hora na tijolada igual eu, meu ponto fraco sempre foi o reading. Se você me botar para fazer 1 hora de reading do PTI, eu vou achar que eu estou numa tortura. Numa tortura, né? Apesar de que eu gosto, hoje em dia eu gosto de ler, né? Mas é assunto que eu quero, né? Não é assunto que o PTI me dá. Se o assunto for o que eu quero, igual assunto aqui de negócio digital, né? Tô até lendo esse livro aqui hoje, ó, Expert Secrets. Como extrair seu conhecimento e botar ele na internet, que é o que eu tô fazendo, né? Aí eu me interesso, aí eu gosto de ler. Aí se você me deixar, eu passo o final de semana inteiro lendo. Mas você fazer exercício de leitura, de reading do PTI, que às vezes o assunto nem é tão legal assim, eu vou achar que eu tô de castigo. E o que que vocês acham que vai acontecer se o seu cérebro falar assim, não, Bernardo, parece que você tá de castigo. O que que você acha que vai acontecer? Você não vai durar. Você não vai perdurar na nossa caminhada de 5, 6 semanas, né? Falei 5 semanas. Não é nada, não é nada, são 5 semanas, né? Você passar 5 semanas de castigo na tortura, você não vai vingar, né? Então você vai ter que fazer um mix. Você vai escolher as ultra mega chatas e as nem tão chatas. E aí você vai fazer um mix.
né? De vez em quando você tem que ir para tijolada, né? Porque provavelmente, pela lei de Murphy, as chatas é que vão valer mais pontos. Sacanagem, né? Mas a lei de Murphy existe. Mas aí você vai fazer um mix, né? Para você perdurar nos estudos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma questão que pouca gente acha chata é a answer short question, que aparece uma pergunta, você escuta uma pergunta e você responde com uma ou no máximo duas palavras. E aí, inclusive teve mães que eu entrevistei aqui, falando assim, às vezes eu estava indo cuidar ou amamentar ou fazer alguma coisa com a minha filha, eu colocava ela lá para eu ficar ali, né, aprendendo, escutando, ampliando meu vocabulário. Então, assim, nessas horas, você está amamentando seu filho, você não vai pegar questão chata, né? E aí você pega umas questões mais levinhas para você fazer, para você continuar com o seu pé na água, entendeu? Basicamente é isso. E aí que entra a grande questão da minha bandeira. As estratégias específicas de resolução da prova, que eu carinhosamente apelidei de truques. Mas na verdade eu tenho que falar estratégias, né? Truques, às vezes o pessoal acha que vai ser preso, né? Alguém vai chamar sua atenção, ou vai mandar eu fechar meu curso, que eu estou enganando os outros, né? Não. Estratégias específicas de resolução da prova. Porque não dá para fazer a prova certinho, né? Não rola de fazer a prova certinho. Porque, na verdade, até rola. Você pode fazer a prova certinho, né? Só que, pelo linguajar das finanças, você vai estar deixando dinheiro na mesa. O que é deixar dinheiro na mesa? Dinheiro que você poderia botar no bolso, mas você está deixando na mesa. Você está deixando de ganhar, né? E aí, quando você faz o PTI de forma certinha, você está deixando nota na mesa, né? Você está deixando de potencializar sua nota. Porque às vezes você está dando raça numa coisa certinha, que o PTI olha para você e faz assim, nem sei o que é isso, né? Por exemplo, redação, a diretriz da redação é escrever de 200 a 300 palavras. E aí eu já tive aluno que falou assim, Bernardo, escrevi 260 palavras, botei minhas ideias, escrevi, era um assunto que eu gostava, detalhei minha redação. Tô super feliz, corrige aí pra mim. Eu falei com ela, na boa, a partir de 200 palavras, o PTI olha pra você e faz assim, mesma merda, mesma coisa. Pra mim, pro computador não é uma máquina, pra mim, 200 palavras, 201 palavras ou 299 palavras, eu dou a mesma nota. E aí você tá lá gastando fosfato, né? Teoricamente, se fosse um ser humano lendo a sua questão, fala assim, nossa, essa menina aqui tá com as ideias bem embasadas, né? Tá, tá com a desenvoltura, né, na redação. Se você comparar uma redação de 260 palavras com uma redação de 200 palavras, a pessoa aqui pode não ter desenvolvido muitas ideias, né? E aí você tira uma nota maior com 260 palavras. Só que o computador não é assim. Não é assim que ele pensa, né? Ele tem um banco de dados dele lá e o algoritmo funciona igualzinho aqueles brinquedinhos de criança, né? Ele tem a programação dele e ele fala certo ou errado, né? Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, né? Igualzinho aqueles brinquedinhos de criança, aquelas casinhas que o telhadinho é cheio de buraquinho e aí a bolinha só entra na bolinha, o triângulo só entra no triângulo e o quadrado só entra no quadrado. Não adianta tentar enfiar o quadrado na bolinha que não vai entrar. Todas as crianças sabem disso. A gente que às vezes não sabe, né? E aí é isso. Às vezes você está enfiando a bolinha no triângulo e o computador está assim, não vai entrar, velho. Não é assim que eu corrijo a prova, né? Então, muito importante saber isso. E falando sobre deixar dinheiro na mesa, né? Falando de deixar pontos na mesa, a minha história do IELTS, e eu já falei aqui em público, que está para nascer uma pessoa que vai melhor no IELTS do que no PTI com truques. Tira uma nota maior no IELTS do que usando os truques do PTI. Tá para nascer essa pessoa. Eu nunca vi. Todo mundo que eu entrevisto, todo mundo que eu converso, todo mundo que me manda mensagem fala, Bernardo, se eu soubesse do PTI, eu tinha feito o PTI antes. Porque a nota aumenta, né? Então a gente tem que aproveitar isso,
né? Nós não estamos fazendo nada de errado. Nós não estamos fazendo nada de errado. Nós estamos jogando o jogo do sistema. Nós estamos jogando conforme o sistema, né? Ninguém vai te chamar a atenção. Ninguém vai falar assim, mais um aluno do Bernardo, né? Aqui, sua prova está cancelada. Ninguém vai falar isso com você, beleza? E aí, a minha história, né? Resumidamente da minha história, é que eu fiquei 8 meses no IELTS, fiz 3 vezes, fiquei 6, aumentei para 6,5. Ou seja, não mudou nada. 8 meses, fazendo 3 cursos diferentes, gastei mó grana. E aí eu fui pro PTI. Em 5 meses, eu saí da nota 6, que equivale a 70%, e tirei total. Em 5 meses. Porque eu voei nos truques do PTI, né? E aí tá mais do que comprovado aí, o poder de não deixar dinheiro na mesa, beleza? Eu já falei isso aqui nas lives anteriores, que eu sugiro, eu recomendo fazer igual eu fiz lá em 2018. O que eu fiz? Depois que meu amigo chinês me deu a luz que existem truques que podem ser usados no PTI, eu fui pra rua procurar curso que me ensinasse os truques, né? E aí eu já perguntava assim, aqui você ensina os truques? Posso fazer uma aula experimental? E aí eu ia lá para fazer uma aula experimental para ver se o professor era certinho ou se ele falava rasgado, né? E é isso que eu recomendo. Foi isso que eu fiz e é isso que eu, para manter minha coerência, né? Que é fácil falar assim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Pode fazer o que eu falo, porque eu faço o que eu falo, né? Eu fiz e é isso que eu recomendo. Independente de quem vocês escolham para estudar, o que eu ia recomendar do fundo do meu coração é de não querer remar sozinho. Falar assim, tem muito conteúdo no YouTube, eu vou me virar sozinho. Esse aí não é uma estratégia boa, beleza? Porque você vai ficar perdido. Não estou desejando isso não, tá? Mas é porque o YouTube é meio confuso. Eu tento organizar meu canal no YouTube, mas é tanto vídeo que às vezes fica desorganizado mesmo. Apesar que eu fiz lá o livro oficial do PTI, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todas as partes do livro oficial, né? Mas a verdade é que fica confuso e você não sabe em quem confiar, né? Então, não recomendaria. E quem passou por isso, não recomendo também. Inclusive, quem quiser ver no YouTube, tem entrevista minha com alunos, vários alunos, já entrevistei vários, que passaram na prova, né? Não é só que falaram assim, o Bernardo é legal, a didática dele é boa, ele é muito entusiasmado. Não, é resultado. Só chamo para entrevistar quem tem resultado na mão, né? Não é assim, fala bem de mim aí. Não, Bernardo tem uma didática, ele faz gracinha na hora da aula. Não é isso, não. Resultado, que aí é indiscutível. A pessoa estudou comigo, ficou livre e está na mão o resultado. E o que você vai discutir, né? Não, mas ela ou ele, sei lá, né? Não, o resultado está na mão, né? Esse que é meu foco, beleza? E muita gente falou, e inclusive às vezes eu pergunto, aqui, você pensou em continuar sozinho no YouTube? Falou assim, Bernardo, eu até tentei por um tempo, mas é assim, 1000 vídeos que você não sabe para onde olhar, e não tem uma sequência, não tem ninguém para te ajudar, não recomendo. Eu fiz, perdi meu tempo e não recomendo. E eu tô falando que eu também fiz isso, né? Fiz, não adiantou, tem que ter alguém para pegar na sua mão, né? E aí você vai ter que ir para a academia, né? Depois que você aprender os truques, depois que você souber realmente como que a prova funciona, o que que a prova vai te avaliar, né? O que que a prova vai te dar nota alta, o que que ela vai te dar nota baixa. Você vai ter que ir para a academia, malhar, que é sentar a bunda na cadeira e fazer exercício, né? Com aquele mix, lembra do mix? Você tem que treinar as questões importantes, que inclusive está no manual aqui, ó, as top 5 e as top 10, né? Você tem que estar estudando sempre as top 5 e as top 10, porém você sempre vai colocar um breakzinho, um intervalozinho de estudar umas questões um pouco mais fáceis, para você descansar um pouco o seu cérebro, né? E ter aquele gostinho de que você também está divertindo, né? Se você ficar na tortura, igual eu falei aqui do reading, né? Você não vai perdurar, né? Depois que você fizer muitos exercícios, provavelmente você vai ter algumas dúvidas, né?
E aí você tem que ter alguém para perguntar, né? E ter alguém para perguntar é muito importante, né? Inclusive, ter alguém para te dar feedback. Se você está indo bem ou se você está indo mal. O que exatamente você tem que melhorar ou não, beleza? E aí você vai melhorando e você volta para academia. Aí você volta no feedback. E fala assim, e aí, melhorou? Melhorou. Aí você volta para academia até ficar forte, né? Quando você ficar forte, você vai fazer o mock test, que é 3 horas de exercício seguido na mesma sequência da prova. Aí você esquece um pouquinho a ordem de prioridade e você foca na sequência exata da prova. Você tem que memorizar a sequência da prova e fazer durante 3 horas com um intervalo. O PTI tem a benção de ter um intervalo, né? Ao contrário do IELTS, que você tem que ficar lá 3, 4 horas sem intervalo. O PTI te dá um intervalo. Você faz 2 horas de prova, você tem o direito a 10 minutos de intervalo, depois você faz mais 1 hora de prova, que é uma benção, né? Super humano. E recentemente eu descobri que eu consigo, é possível, né? Eu consigo não, é possível tirar 2 intervalos na prova. Eu acabei de criar um intervalo novo para a prova, né? E aí sempre que eu tenho aluno, ou sempre que eu faço algum mock test, sempre tem alguns pequenos ajustes, sabe? Ou que realmente aquela questão é bem rapidinha, ou essa aqui é a mais difícil, eu vou colocar um asterisco nela que eu vou treinar mais. Sempre tem alguma coisa que você aprende, certo? E aí que vem a beleza da performance. Na iminência da sua prova, eu quero que você faça bastante mock test. A minha grande diretriz para os meus alunos, eu sempre falo, marca na sexta-feira a prova, marca na sexta-feira, e aí você vai fazer 3 mock tests. Um na segunda corrige, um na terça e corrige, um na quarta e corrige. E aí na quinta, você vai tirar seu dia de rainha ou dia de rei, para esparecer sua cabeça. Você não vai estudar na quinta-feira, um dia antes da prova. Você vai para a praia, vai comer um chocolate, vai tomar um banho demorado, vai comprar uma roupa nova, vai descontrair, que a sua memória dá uma sentada, entendeu? Esparece, vai ver o mar, vai ver a natureza, faz uma caminhada, que aí você esparece seu cérebro e você consolida a sua memória. E aí na sexta-feira, meu amigo e minha amiga, você vai estar igual um gladiador para fazer a prova. Vai estar com a faca no dente aqui, querendo ficar livre desse trem, beleza? Esse foi o seu plano de estudo destrinchado aqui, beleza? Mi, quantas horas por dia você sugere para estudar todos os dias para realizar a prova em 5 semanas? Mi, é uma pergunta um pouquinho difícil, tá? Porque eu não quero limitar as suas horas, tá? A verdade é que quanto mais tempo você tiver, melhor, tá? Eu não gosto de falar assim, estuda 1 hora por dia, porque quando eu falo isso, as pessoas entendem assim, a partir de 1 hora eu posso parar, né? Porque vai depender da evolução de cada um, né? Às vezes, eu posso pegar um exercício e em 40 minutos eu peguei a manha nesse exercício. Agora, outra pessoa pode demorar 50, 60, 1 hora e meia, né? Então, cada um tem tem a sua velocidade de aprendizado, né? E o importante é você continuar estudando até você pegar a manha, né? Mas, de média geral, não queria que fosse a sua Bíblia, tá? Mas, de média geral, pelo que eu converso com meus alunos, é entre 1 a 2 horas todos os dias, tá? Esse que seria o ideal, tá? Um beijo para vocês